Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de verde. Vou assumir que hoje, domingo, a minha vontade de gravar era quase zero, mas estou aqui firme e forte para fazer vídeos no mês inteiro. Bom, vamos lá. Então hoje o vídeo é sobre o curso de jornalismo. Na realidade, esse não é um vídeo que eu esperava fazer aqui pro canal em momento nenhum, basicamente. Bom, já tinha gente que me pedia de vez em quando esse vídeo, mas principalmente quando eu comecei a fazer uma segunda faculdade agora esse ano. Tinha muita gente me pedindo pra fazer vídeo sobre as minhas duas faculdades. Eu acho curioso essa curiosidade de vocês sobre isso, assim. Então, bom, vou tentar ajudar quem tá querendo informações sobre esse curso. Pra quem chegou aqui nesse vídeo, oi, meu nome é Gisele, eu falo sobre livros na realidade, mas o pessoal me pediu pra fazer esse vídeo, então eu tô fazendo. E logo depois eu vou fazer um vídeo então sobre o curso de letras. Uma coisa muito importante que eu queria dizer, que vale tanto pra esse vídeo quanto do curso de letras, é que os cursos não são iguais entre as universidades e até mesmo o meu curso, por exemplo, eu saí da faculdade em 2011. Então, eu sei que desde lá até agora já mudou o diretor do curso, o curso tá com uma cara completamente diferente. Então, assim, gente, eu posso falar linhas gerais pra vocês, mas vocês não podem pensar que toda a universidade vai funcionar desse jeito, enfim, tá? O ideal é que você pesquise dentro das universidades que você tem à sua disposição, que ficam na sua cidade, ou que você pode morar, enfim, entre as suas opções, você pesquisa aquilo que se encaixe melhor pra você. É aquilo que você tá querendo. Bom, uma pergunta que bastante gente me fez foi como eu resolvi fazer jornalismo. Então eu comecei a faculdade em 2008, tá? Eu não sei, assim, não foi algo super consciente, assim, super racional. Na realidade, eu meio que sempre quis fazer isso, eu acho. Quando eu tinha 10 a 12 anos, eu mantinha um jornalzinho da minha casa, em que eu contava o que acontecia na nossa rotina, eu cobrava a assinatura dos meus irmãos e fazia entregas, eu acho que era semanal, quinzenal, não lembro muito bem. Então eu digitava tudo no computador, imprimia e tal. Depois de um tempo, minha mãe conta também que eu costumava apresentar telejornais pela moldura da janela e coisas do tipo, assim. Então acho que foi uma área que eu sempre tive alguma afinidade. Durante o ensino médio foi a área que eu mais quis fazer, mesmo. De vez em quando eu mudava de ideia, de vez em quando eu me apaixonava por uma outra coisa que eu descobria e tal. Mas majoritariamente eu sempre quis fazer jornalismo e foi o que eu acabei fazendo mesmo. Eu fiz a faculdade entre 2008 e 2011, me formei pela PUC Paraná. Bom, jornalismo costuma ser um curso de 4 anos na maioria das universidades. E eu diria que ele é um curso com 2 grandes núcleos de estudo, um que é a teoria e o outro que é a prática. O equilíbrio entre essas duas partes vai depender muito da universidade em que você tá. Então, um jeito de você descobrir isso, por exemplo, se você tá pesquisando lá no site da universidade, se você começar a perceber que tem muitos professores que são doutores, que são pós-doutores, que tem linha de pesquisa e tal, provavelmente o curso vai ser um pouco mais teórico. Por outro lado, se o curso tiver muitos professores mais práticos, que são repórteres, que são editores, que são do mercado profissional, é provável que o curso seja mais prático. Mas é sempre melhor ir nas feiras de curso, falar com os alunos que estão lá naquele momento, eles que vão poder te dar essas informações mais específicas. Também bastante de universidade para universidade é a relação entre os cursos de comunicação. Geralmente são 3 cursos dentro de comunicação, que são jornalismo, publicidade, propaganda e relações públicas. Existem outras divisões, algumas universidades fazem diferente. E em algumas universidades, por exemplo, tem lá matéria de teoria da comunicação e vai estar todo mundo junto na mesma turma. Outras universidades não, outras universidades vão ter uma turma para cada área. Então essa ligação entre os grupos diferentes também depende bastante da universidade. Bom, eu recebi uma pergunta sobre os principais teóricos da comunicação. É difícil, existem muitas correntes, e as correntes nem sempre são exclusivas da comunicação. Muitas vezes são correntes que a gente compartilha com outras áreas de conhecimento. Mas um livro que eu gostaria de indicar, que eu usei muito na época da minha universidade, é esse aqui, Teorias da Comunicação, Conceitos, Escolas e Tendências, do Antônio
Hofeld, Luiz Martino e Vera Veiga França. Ele tá super estourado porque eu usava muito. Esse aqui é aqueles super guias básicos que tem tipo um capítulo para cada tipo de corrente. E no fundo você vai provavelmente ler algo assim. Existem outros, tá? Esse aqui era o que eu usava mais. E vai se aprofundar na corrente, na teoria que você vai estudar. Então eu, por exemplo, fiz tanto iniciação científica quanto o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso na área de estudos culturais. Então eu, por exemplo, me aprofundei, li os teóricos de estudos culturais e tal, e teóricos de outras áreas eu tive uma passagem mais rápida. Então, quem eu posso dizer pra vocês? Eu li muito Stuart Hall. Bom, outra coisa que varia um pouco entre as universidades é que, geralmente, o curso de jornalismo tem muitas matérias que não são exclusivas de jornalismo, exclusivas de comunicação. Por exemplo, história da arte, cinema, matérias de economia, de política, de sociologia, ciências políticas, história do Brasil. Esse tipo de coisa que te agrega muito conteúdo, que é um conteúdo que você realmente precisa, principalmente se for ser repórter. E, enfim, te dá uma bagagem muito grande. Esse tipo de matéria também muda muito de universidade para universidade. Algumas têm ênfase maior na área cultural, outras têm uma ênfase maior na parte política, econômica, investigativa, por aí vai. Então, gente, sempre pesquise a universidade, principalmente se você tem opções, se você tem mais de uma à sua disposição, você pode escolher qual você quer, pesquisa qual aquelas que vai mais de encontro ao que você está procurando. Outra coisa é a questão de novas mídias. Quando eu estava estudando, era ainda um pouco novo ter novas mídias no currículo das universidades. Então, se é algo que te atrai, é um campo que te atrai de trabalho, pesquisa as universidades que têm esse campo, porque não são todas, ou algumas têm alguma coisa muito básica e tal. Então, é interessante. Bom, indo para a prática, você provavelmente vai ter aulas nas áreas de TV, rádio e jornalismo impresso, escrita, que daí vai atender tanto revista quanto jornal, e vai um pouco para escrita para internet também. Outras áreas de atuação são assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, imagino que vocês saibam a maioria, mas enfim, é um jornalista normalmente que fica dentro das empresas e a função dele é fazer a comunicação entre empresas e mídia. Então é tanto, às vezes, um jornalista está fazendo uma matéria sobre vamos pensar em editoras, está fazendo uma matéria sobre, sei lá, autoras mulheres. Então ele vai falar com as assessorias de imprensa das editoras e vai pedir informações, vai marcar entrevista, vai pedir livro para fazer resenha, esse tipo de coisa. Tanto o contrário, tanto as assessorias escrevem os releases e preparam divulgação, apresentam coisas para a imprensa e tentam marcar coisas também e tudo mais. Outro campo que pode ser atendido por pessoas de jornalismo é comunicação interna de empresas. Então, empresas muito grandes costumam ter jornalistas, relações públicas para fazer a comunicação das decisões e das coisas que estão acontecendo na empresa para os funcionários. Então, você também tem todos os repórteres de TV, de rádio, de impresso, de sites, de revistas. E não só os repórteres, mas os editores, os programadores e sei lá, enfim. Cada veículo tem uma nomenclatura específica, então é difícil dizer todos os nomes, mas toda essa galera também sai muitas vezes do curso de jornalismo. Óbvio que a área de pesquisa também é um campo de atuação bastante interessante. E tem gente que se forma em jornalismo e acaba indo para umas áreas bem loucas. Tem gente que faz pesquisa de mercado, por exemplo. Enfim, tem muita coisa rolando. Na realidade, é um curso bastante abrangente, mas eu acho que essas áreas que eu mencionei são as mais comuns, mas não necessariamente as únicas. Me perguntaram também a questão dos softwares que a gente aprende também, depende muito da universidade, depende muito dos softwares que a universidade que você estuda comprou para ter nos laboratórios e tudo mais. Mas eu aprendi a mexer no Photoshop e no CorelDRAW, no editor da Adobe de vídeo, que faz muito tempo que eu não uso, nem sei se eu sei mexer mais, mas eu aprendi a mexer nele.
e o editor da Adobe onde eu também aprendi a mexer, que no fundo é uma versão mais básica do vídeo, eles são um pouco parecidos. Enfim, gente, é um curso que eu pessoalmente gostei muito de ter feito, porque é um curso que se aprende coisas de muitas áreas. É um curso muito divertido. Não costuma ser um curso muito difícil em termos, provas difíceis, ter que estudar muito, ou coisas do tipo, mas é um curso que te dá muito trabalho, porque geralmente você vai começar a fazer muita matéria. Eu lembro que as matérias de TV davam muito trabalho, a gente costumava fazer em grupos de 3 ou 4 pessoas. E tinha que ir no laboratório pegar a câmera, pegar tripé, pegar luz, era tudo um equipamento gigante, assim. Aí você pegava tudo aquilo, aí ia no lugar de ônibus fazer a matéria. Aí depois tinha que voltar pra devolver no mesmo dia. Então, assim, gente, eram coisas que davam muito trabalho e exigiam bastante tempo. Mas não assim que fosse difícil, eu acho que majoritariamente, pelo menos pra mim, era divertido, assim, eu adorava fazer essas coisas. Sobre o campo mercado de trabalho, também teve muita gente que me perguntou. Esse é um tema um pouco mais delicado. Tem muita gente que diz que o jornalismo está em crise no momento. A verdade é que a questão do computador e das novas mídias tem mudado muito o jeito de se fazer jornalismo e ninguém sabe para onde ir muito bem. Se você quer ser repórter, pensando em todos os veículos, mas principalmente se você queria ser repórter de impresso, eu te digo que é um campo meio minado, assim, é um campo difícil, os jornais têm demitido muita gente. Ano passado, a Folha e o Estadão demitiram muita gente, assim. A própria Abril tem mudado muito o formato e também tem demitido gente. Então, assim, eu não vou dizer pra você não, mas eu acho que se você for fazer, você tem que ter consciência de que não vai ser fácil, que talvez não dê muito certo e tudo mais, assim. É um campo esquisito. Eu não sou tão próxima do campo de assessoria de imprensa, mas me parece que não tá tão esquisito. Mas é bom falar com as pessoas da área, porque, né, não é meu campo majoritário, então não sei muito dizer. Uma coisa que eu acho legal também dessas mudanças é que tem muito espaço para fazer coisa nova. Então você super pode ter uma ideia de praticar jornalismo de um jeito, sei lá, diferente e tal, e começar a fazer isso num canal do YouTube com custos baixíssimos. Você super pode ter blogs e coisas assim, e existe campo para crescimento. Se tem interesse em fazer jornalismo, é muito provável que o curso te ajude a fazer projetos, a ser mais profissional nesse campo. Não que seja obrigatório de maneira alguma. Você não precisa. Pode fazer de qualquer jeito, tá, gente? É só assim. É uma possibilidade para pessoas da área de jornalismo também. Bom, desde que eu saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação também em comunicação, chamava Comunicação, Cultura e Arte. É uma pós muito legal, eu estudava teatro, história da arte, cinema, como fazer projetos culturais e tal. Foi uma pós muito legal. Eu trabalhei num veículo de sustentabilidade, já trabalhei num jornal grande aqui de Curitiba em economia, na editoria mais geral de cidade. Já fiz um pouco de assessoria de imprensa, não é uma área que eu seja muito próxima, mas já fiz alguma coisa de assessoria de imprensa também. Já tive alguma experiência também em televisões aqui de Curitiba, não muito grande, mas já passei por aí. Hoje eu atuo como jornalista freelancer, se você está precisando de uma jornalista para alguma coisa qualquer. Eu tenho feito pouca coisa para público externo, mas quando eventualmente eu fizer coisas para público externo, eu posso mostrar para vocês. E bom, pessoal, eu vou ser bem sincera, é um campo pelo qual eu sou muito apaixonada. Eu gosto muito de acompanhar o jornalismo, principalmente jornalismo um pouco mais denso, então livros, reportagem, a Piauí, coisas desse tipo. Eu acho que muita gente que se formar por jornalismo também vai se acostumar com esse mercado freelancer, que eu acho que é uma maneira bem interessante de atuar na profissão. Eu vou ver se eu acho um post antigo de uma menina que falava sobre ser jornalista freelancer com algumas dicas, assim. E se eu achar, eu vou deixar o link aí embaixo. É um jeito interessante de se praticar o jornalismo. Eu sei que não é muito esperado, né? Quando você faz a faculdade, não é exatamente isso que você tem em mente. Mas tem suas vantagens.
Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então me deixem as perguntas específicas nos comentários que eu respondo o que vocês ainda tiverem dúvidas, sem problemas, no que eu puder ajudar também, porque tem essa questão da diferença das universidades e dos cursos, que então nem sempre eu consigo ser muito clara, né, sobre alguma coisa. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.